Meus irmãos, que a graça e a bondade do nosso Deus continue sendo derramadas sobre nossas vidas, enquanto nós ouvimos a sua santa palavra. Para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 6 ao verso 9, a parábola da figueira estéril. Nós estamos tratando sobre o reino de Deus durante todo esse ano, e no momento estamos expondo as parábolas do reino. Todas as parábolas relativas ao reino de Deus têm sido tratadas, e nós estamos tratando da graça no reino, a graça de Deus no reino. Lucas 13, do verso 6 ao verso 9. Lucas capítulo 13, do verso 6 ao verso 9, a parábola da figueira estéril. E hoje especificamente, graça e juízo no reino. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa videira, e não acho. Podes cortá-la, pois para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos pela palavra santa, viva, eficaz do Senhor, palavra inerrante, que dá instrução para o seu povo, do modo como nós devemos servir, agradar, obedecer ao Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque ela nos dá vida, santifica a nossa vida, nos guia, Senhor, ao teu querer, à obediência da tua vontade. Por isso, ó Deus, nós pedimos que mais uma vez fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo, que em nós habita, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos receber a palavra do Senhor, compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Nós possamos, ó Deus, de bom grado, obedecê-la para a honra e para a glória do nome do Senhor, ó Pai. É a nossa oração, ó Deus, confiados na tua graça, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Bem, eu quero começar essa parábola com outra parábola. No Antigo Testamento, nós temos uma parábola em Isaías, no capítulo 5, do verso 1 ao 7, em que o Senhor descreve o que ele havia feito a Israel. E a parábola começa dizendo que Deus plantou uma vinha muito bem plantada, bem cuidada, que Deus construiu ao redor dessa vinha uma cerca, uma sebe. O Senhor também colocou uma torre para vigiá-la, para proteger contra invasores, e o Senhor cavou a terra, adubou e preparou aquela vinha para que ela desse boas uvas. Mas aquela vinha veio a dar uvas bravas. Essa vinha aqui, ao contrário da vinha de Isaías, tem uma figueira no meio. Não somente uma parreira, mas uma figueira dentro da vinha. E essa figueira, diferente da vinha de Isaías, que produziu maus frutos, essa figueira não produziu nenhum fruto. Nenhum fruto foi achado, sendo o momento já de produzir. 3 anos seguidos, aquele dono da vinha veio visitar a vinha e olhar aquela figueira e não encontrou nenhum fruto. E então ele pede para cortá-la, ele ordena para cortá-la e lançá-la fora, torná-la, transformá-la em madeira. Mas a pergunta é, por que uma figueira dentro de uma vinha? Por que uma figueira dentro de uma vinha e por que as duas figuras são importantes aqui? Bem, era uma prática comum ter pomares com outras frutíferas próximo à videira, dentro da vinha. E especialmente, a figueira é muitas vezes, diversas vezes,
apresentada nas escrituras ao lado de videiras. Tanto é tão importante essas duas árvores que elas simultaneamente representam Israel e o cuidado de Deus sobre o seu povo. Tanto a vinha quanto a figueira são símbolos do povo de Deus. E em Oséias a gente vê isso muito claramente no capítulo 9, no verso 10, quando o Senhor diz assim: achei a Israel como uvas no deserto, e vi os vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram a Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aqui, tanto a videira quanto a figueira são figuras de Israel e a falta de arrependimento e de temor que deveria haver no coração de Israel perante o Senhor. Faltava arrependimento, faltava temor ao nome do Senhor perante o Deus Santo que havia plantado aquela figueira ou aquela videira. O contexto da parábola está explicado, está claro nos primeiros versos do capítulo 13. E nós vamos ler, para que nós possamos entender melhor. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui então, nesses versos, nos primeiros versos de Lucas 13, o Senhor mostra por que ele vai contar essa parábola. Ele explica, fica claro, por que ele vai contar essa parábola. Havia uma discussão sobre a maldade dos galileus que haviam sofrido tamanha punição. Pilatos havia matado aqueles homens no meio de uma cerimônia pagã, no meio de uma cerimônia idólatra, e o sangue desses homens misturou-se ao sangue dos animais, dos sacrifícios que estavam sendo oferecidos por ele. E então esses homens estavam discutindo com Jesus sobre a grandeza da maldade do pecado daqueles homens. Vejam como era grande a maldade daqueles homens, porque a punição deles foi tamanha que Deus fez misturar o seu sangue com o sangue dos sacrifícios que eles prestavam aos ídolos. E aí o Senhor Jesus disse: vocês acham que os galileus que foram mortos por Pilatos eram mais pecadores do que qualquer outro galileu? E eu imagino Jesus dando essa pausa para esperar que eles formulassem uma resposta. E Jesus diz no verso 3, não eram. Eu vos afirmo que se, porém, não se arrependerdes, se vocês não se arrependerem, vocês todos igualmente perecerão, igual aos galileus. E aí Jesus conta uma outra história que certamente era comum, era conhecida deles, sobre uma história que possivelmente foi durante a escavação do tanque de Siloé, que era um reservatório de água no centro de Jerusalém. Possivelmente a torre que era usada para tirar a terra de dentro daquela escavação desabou e matou 18 homens, 18 trabalhadores. E então ficou claro pela história que aqueles homens eram pecadores e que o Senhor os puniu com aquele castigo. E aí Jesus diz assim: vocês então deduzem que aqueles 18 homens que foram soterrados pela torre no tanque de Siloé, vocês supõem que eles eram mais pecadores do que os demais galileus? E aí Jesus dá a mesma resposta que ele havia dado a respeito dos que morreram pelas mãos de Pilatos. E disse: certamente não. Da mesma forma, se vocês não se arrependerem, vocês igualmente perecerão. Sim, então aqui a gente vê que
O objetivo da parábola é mostrar a necessidade e a urgência do arrependimento perante o Senhor. O arrependimento é necessário para permanecer perante o Senhor e para ser livre do juízo de Deus, do castigo de Deus, o qual merece o nosso pecado. Matthew Henry observa o seguinte, ele quase que traduz em outras palavras as palavras de Jesus, dizendo assim, olha, se vocês não se arrependerem, todos igualmente aqueles 18 homens e os que Pilatos matou, todos perecerão. Se vocês não mudarem de comportamento, vocês serão destruídos, como uma figueira estéril, como a figueira estéril da parábola foi ameaçada. A não ser que vocês gerem frutos, vocês serão cortados e lançados fora. O que a parábola retrata, então? Em primeiro lugar, como eu já disse, a parábola retrata a urgência do arrependimento e da mudança de comportamento decorrente do arrependimento verdadeiro, do arrependimento genuíno. Mas, em segundo lugar, nós vimos que há um pedido do homem que cuidava, do agricultor que cuidava, do viticultor que cultivava aquela terra, há um pedido que não corte ainda aquela figueira e dê um prazo de 1 ano para que ele pudesse sachar a terra, adubá-la, regá-la, para ver se no ano seguinte ela produzia. Assim, a segunda verdade que nós vimos na parábola é a paciência e a longanimidade de Deus para com o pecador, figurada aqui em aceitar a proposta do viticultor. Mas, por último, a terceira coisa que nós vimos aqui é a inevitável justiça de Deus com os impenitentes. A inevitável justiça de Deus contra aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Olhemos para a parábola, então, e vejamos como essas coisas são retratadas nessa pequena parábola de apenas 4 versos, mas que traz verdades tão profundas e necessárias para nós, o povo de Deus. Em primeiro lugar, olhemos para a necessidade de frutificação como resultado da plantação que foi feita pelo Senhor. Bem, o que nós temos na parábola é o seguinte: um homem plantou uma vinha, dentro dessa vinha ele plantou uma figueira e ele esperava que essa figueira desse frutos. Todo mundo que planta uma árvore frutífera espere que essa frutífera venha a produzir. Ninguém planta uma árvore frutífera para ornamentar. Árvores frutíferas não são simplesmente ornamentais. Não servem apenas para ornamentar. Elas devem dar frutos. E especialmente quando elas estão dentro de um pomar. Se elas estivessem nas ruas de Marabá ou nas ruas de Belém, talvez servisse para mais alguma coisa, para ornar, dar sombra, como foi o propósito de ter árvores frutíferas que dessem sombra e que ornasse a cidade, que desse qualidade ambiental para a cidade. Mas não é somente isso quando você planta uma frutífera dentro de um pomar, que foi o caso desse agricultor. E ele tinha essa árvore, essa figueira, e ele esperava que ela produzisse figos, mas depois de 3 anos, averiguando se ela iria produzir, ao 3º ano ela não produziu, ele deu ordem que ela fosse cortada. E aí nós podemos pensar sobre o que Jesus está falando de fato aqui e como isso se aplica a nós, e especialmente a Israel, aos galileus, a quem Jesus falava naquele momento. Bem, Deus é o dono da vinha. Certamente ele está falando da sua igreja, do seu povo. A vinha é a sua igreja, a vinha é o seu povo. Assim como no Antigo Testamento a vinha era Israel, agora no Novo Testamento ela é todo o conjunto do povo de Deus, do povo redimido. Então a vinha é a igreja, a vinha é o povo de Deus, o coletivo do povo de Deus. E Deus é o dono da vinha, o Senhor da igreja, o dono do povo. A vinha como igreja
tem uma figueira dentro, e aqui na parábola, claramente, ela representa cada crente individualmente, cada pessoa individualmente. Cada pessoa que foi plantada no pomar de Deus deve produzir os frutos adequados. Deus, como dono da vinha, assim como aquele senhor que era dono daquela vinha, tinha o direito de esperar frutos das árvores que ele plantou. Ele plantou, deu os cuidados, tinha um funcionário responsável por cultivar, por cuidar daquela vinha. Por isso, ele esperava, ele podia esperar que aquela vinha, que aquelas plantas produzissem fruto. E aquela figueira no meio da vinha tinha que produzir frutos. Assim, Deus, como dono da vinha, nos planta como seu povo, planta cada um de nós individualmente. Em termos práticos e visíveis, nós somos plantados na vinha visível do Senhor, na igreja visível, pelo batismo e pela pública profissão de fé. E assim, todos nós que fizemos a nossa pública profissão de fé e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos tornamos publicamente membros da igreja de Deus, da igreja visível. E logo se espera que quem publicou a sua fé, que quem confessou Jesus publicamente, tenha também o feito internamente, que o coração dessa pessoa tenha de fato sido transformado pelo Senhor, que ele de fato tenha tido um encontro no seu coração com o seu Salvador Jesus Cristo. E, portanto, é uma pessoa que dentro da igreja, dentro da vinha do Senhor, vai produzir fruto para a glória de Deus. Assim, Deus pode exigir de nós, tendo em vista que Ele deu todo o cuidado, toda a graça, tudo que é necessário para que nós frutifiquemos, Ele pode exigir de nós frutos, porque Ele nos deu os privilégios da aliança, Ele nos deu a palavra de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo da promessa que testifica em nosso coração, e Ele nos deu a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, para que nós pudéssemos crescer e assim produzir frutos. Mas aqui a gente vê uma árvore que parece uma árvore saudável. A figueira da parábola não parece ser uma figueira doente. Certamente ela tinha viço, ela tinha folhas, talvez tenha dado uma florada, mas as flores não vingaram. E é comum isso acontecer algumas vezes. As árvores florescem, mas as flores não vingam, as flores elas murcham e caem e o fruto não prospera. E talvez tenha sido o caso dessa figueira. Mas o que nós vimos aqui é que apenas folhagem e flores não é suficiente. Para um pomar, folhagens e flores não é suficiente. A igreja não é um jardim, a igreja é uma vinha. A igreja não é um jardim onde tem plantas ornamentais, árvores ornamentais. A igreja é um pomar que deve produzir frutos, cujas árvores devem produzir frutos. Por isso, não faz sentido uma árvore ser viçosa, bonita, mas não produzir fruto e ainda assim permanecer no pomar. Algumas árvores, pelo menos, não produzem fruto, mas elas produzem a flor necessária para que a outra árvore possa ser fértil. Por exemplo, eu tenho certeza que você já deve ter visto um pé de mamão que floresce, fica bonito e ele não produz frutos. Até a florada dele é diferente, tem galhos mais longos. E as pessoas dizem que é mamão macho, né? Eu achava que era coisa sem sentido, mas de fato aquela flor é útil para cultivar, para fecundar a outra. Mas se pelo menos isso tivesse acontecendo com a figueira, tudo bem, mas a figueira ela não tinha utilidade pelo que Jesus descreve aqui. Logo, o seu destino é ser cortada. O que nós vimos aqui então, meus irmãos, é que a aparência de piedade na vida cristã, a aparência de piedade na igreja, não tem nenhum efeito perante o Senhor. Pode até impressionar aos demais, pode até impressionar aos homens, mas não impressiona a Deus. Talvez você possa estar vivendo uma vida infrutífera, que no seu íntimo, no seu coração, você vive em pecados,
em desobediências, mas publicamente, diante dos outros, você tem uma aparência de piedade. Você é um crente, uma crente de exemplar, que vai à igreja todo domingo, que não perde nenhuma programação da igreja, que tem um bom procedimento público, que o seu falar é adequado, mas talvez você só tenha aprendido evangeliquez e esteja apenas imitando a moda dos crentes. Mas você é, no íntimo, uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não tem produzido os frutos esperados do Senhor. Sim, a aparência de piedade não é vida espiritual verdadeira. Deus não quer apenas folhagem e flores. Deus quer flores e frutos, porque, como eu disse, a igreja não é um jardim, a igreja é um pomar. Não precisamos, ou Deus não precisa de árvores ornamentais no seu pomar. Ele quer árvores frutíferas que produzam bons frutos para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, não basta ser batizado, não basta ter professado publicamente a sua fé, não basta estar inserido na igreja visível, se você de fato não está plantado, se você não está fundamentado em Cristo, se você não está arraigado ao Senhor, se você não está ligado a Ele como a planta principal. Cristo é a planta principal e você deve estar ligado a Ele. Mas talvez você possa pensar, que tipo de crente, ou que tipo de fruto o crente deve produzir no pomar de Deus, na videira de Deus, na vinha de Deus? Nós temos a própria Escritura nos mostrando que tipo de fruto se espera daqueles que se arrependem, daqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 3, no verso 8, nós vimos o apelo firme do profeta João Batista, chamando o povo ao arrependimento, e as palavras dele são: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou o que ele está dizendo é: produzir, pois, evidências de arrependimento. Produzir frutos que dão sinais, que dão razão para eu crer, para crer que você de fato arrependeu dos seus pecados. Produzir, pois, evidências de um arrependimento genuíno. Aqui então, João está dizendo que o arrependimento vem seguido de frutos de um comportamento transformado, de uma vida nova, de um novo proceder, que não é somente um procedimento externo, mas que é um procedimento que transborda de uma transformação interna, do que Deus fez no seu íntimo, no seu interior. As árvores produzem fruto porque a sua estrutura está bem, está saudável, e a seiva corre por toda a planta. Se há alguma coisa atrapalhando que a seiva corra por toda a planta, ou se há alguma doença na folha que proíba ou que iniba, atrapalhe a fotossíntese, aquela planta não vai produzir bons frutos. Assim, se ele foi transformado por dentro, se ele foi regenerado, se ele foi renovado pelo Espírito Santo de Deus, ele deve produzir um comportamento coerente com a vida que Deus o deu, fruto digno de arrependimento. Como resposta a esse fruto de arrependimento, normalmente se segue, quando um crente está arrependido, ele confessa a Cristo publicamente. Ele confessa a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E Hebreus 13 nos mostra isso, um outro tipo de fruto, quando o autor diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A adoração, a confissão do nome do Senhor, o render sacrifício de louvor a Deus, é a resposta de um coração arrependido. Todo aquele que produz fruto digno de arrependimento, produz juntamente com esse fruto,
fruto de sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Portanto, adoração genuína, adoração sincera, adoração verdadeira. Este é um segundo fruto que decorre do coração regenerado. Terceiro, em Filipenses 1, versículo 11, Paulo diz que nós devemos ser cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça, ou seja, uma prática de justiça coerente com a justiça de Cristo. Todos aqueles que foram justificados perante o Senhor estão sendo transformados pela glória do Senhor e, portanto, vivem de acordo com a justiça de Cristo. Cristo os vestiu de justiça para serem justos perante Ele, para serem justos perante o mundo. Assim, justiça, prática da justiça, é um fruto da regeneração, da transformação que Deus opera no coração do crente. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo está dizendo que aquele que foi transformado pelo Senhor também produz fruto do Espírito Santo, que é o próprio caráter de Cristo. A bondade, a humildade, fidelidade, a alegria, todas essas virtudes que são do próprio Senhor Jesus Cristo. Assim, se você é de fato transformado, você produz fruto do Espírito. O fruto do Espírito como resultado da transformação que o Espírito Santo efetua no seu coração. Por último, João 15,16 diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que João está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui nas palavras de João, é que o crente, de fato, produz fruto eterno. Não é uma produção temporária, de vez em quando, mas ele produz fruto para a vida eterna. Alguns interpretam que Jesus estava falando de ganhar outros para Cristo aqui, mas não é isso. O texto não está falando de ganhar outros para o Senhor, mas de produzir fruto que é resultado da transformação que o Senhor faz em nosso coração. Fruto para a eternidade. Assim nós temos uma penca de frutos aqui. Frutos dignos de arrependimento, o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, que são sacrifícios de louvor, fruto de justiça, o fruto do Espírito e o fruto para a eternidade, fruto da vida eterna. Todos esses frutos devem estar presentes na vida do crente. E se nós conhecemos ou afirmamos conhecer a Cristo, mas não há evidência desses frutos em nós, então a nossa salvação é questionável. Nós de fato encontramos com o Senhor, nós de fato fomos transformados por eles, renovados pelo seu Espírito Santo, regenerados para a glória dele, porque todos aqueles que experimentam essa transformação, experimentam também a produção desses frutos. É claro que a evidência desses frutos, ela aparece de modo diferente na vida de cada um. Mas é evidente que cada um que foi transformado pelo Senhor vai desenvolver esses frutos, vai produzir esses frutos e desejar que eles sejam evidentes em sua vida. Vai orar por isso e buscar isso e desejar isso para ser mais e mais parecido com o seu Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. Essa figueira da parábola não produziu frutos. E alguns crentes estão há tanto tempo, alguns aparentes crentes estão há tanto tempo na igreja, visível,
mas não há qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer arrependimento verdadeiro, não há nenhuma disposição para parar de pecar, não há disposição para imitar a Cristo. Logo, essa figueira deve ser cortada. Ela é uma figueira estéril, ela é uma figueira infrutífera. João Calvino, explicando esse texto, diz assim: essa figueira estéril é uma imagem de todos os que abusam da graça de Deus, pois recebem os seus favores, mas não produzem nada perante Ele. Continuando, ele diz assim: a fé justificadora é uma fé viva, que opera pelo amor e que deve produzir frutos. Onde não há fruto, não há evidência de fé verdadeira. Se nós temos fé de fato em Cristo Jesus, então esses frutos devem ser evidentes, devem ser produzidos em nossas vidas, em nosso coração. E assim, meus irmãos, nós somos chamados a nos avaliar, a nos examinar. O mero pertencimento a uma igreja visível, a uma comunidade de crentes, não significa que você é uma planta verdadeira. O mero fato de você estar ligado à igreja visível não é garantia de que você pertence a Deus. Pertencer à vinha visivelmente apenas, aparentemente apenas, não é suficiente. É preciso estar ligado a Cristo Jesus pela fé. E é necessário produzir frutos, os frutos que Ele mesmo disse que nós devemos produzir. Frutos de arrependimento, fruto de adoração verdadeira, fruto de justiça, fruto do Espírito e fruto eterno para a vida eterna. Esses frutos têm que ser evidentes em nossa vida. Continuando a parábola, nós vimos a paciência de Deus e também a mediação de Jesus Cristo em nosso favor. Vejamos no versículo 7. Depois que o dono da vinha diz que vai cortar aquela figueira, ele diz que ela seria cortada para não ocupar inutilmente a terra. O viticultor então responde: Senhor, verso 8, deixe ainda 1 ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Deixa eu escavar ao redor dela e adubá-la. E daqui 1 ano o Senhor verifica de novo se ela produziu frutos. O pedido do viticultor mostra a paciência dele em esperar que aquela árvore jovem, que nunca tinha produzido frutos ainda, produzisse frutos, porque é certo que alguns crentes, mesmo tendo conhecido ao Senhor, ainda lutam uma dificuldade de abandonar os seus pecados e de produzir bons frutos. Mas sendo verdadeiros crentes, eles estão lutando para que os verdadeiros frutos apareçam. Mas isso se aplica a crentes novos. Não é natural, não é normal que uma pessoa esteja tanto tempo, tenha conhecido a graça salvadora há tanto tempo e que não haja nela evidência de transformação, evidência de arrependimento. Não é comum, não é natural. É necessário que essa pessoa evidencie vida com Deus através dos frutos anteriormente mencionados. Mas aqui a gente percebe a figura do viticultor intercedendo pela árvore, dizendo: Senhor, não corte agora. Dê um tempo para que eu possa regá-la, cultivá-la, para que ela possa produzir, dá uma chance para ela produzir. E aqui claramente aponta para Jesus Cristo. O dono da vinha é o Senhor. E o viticultor é Jesus Cristo, que agora apela ao dono da vinha, intercede pela figueira ao dono da vinha. A mediação, a intercessão daquele dono, daquele viticultor, talvez fez o dono repensar e deixar que aquela árvore ficasse por mais um tempo. E assim ele teve a oportunidade de provar se ela de fato iria produzir fruto ou não. A parábola não conta,
não estende o final da história, mas era essa a ideia, de que haveria um tempo de espera, de paciência, para que produzisse fruto. Assim, meus irmãos, nós olhamos para Cristo e vemos a sua mediação. E a mediação de Cristo, a sua intercessão por nós, concede a nós o tempo, a oportunidade de arrependimento, de mudança de vida. A gente vê o Senhor Jesus intercedendo pelo seu povo, buscando a Deus o Pai pelo seu povo, em favor do seu povo, para que Deus fizesse com que esse povo prosperasse. A oração do Senhor Jesus em João 17, a oração sacerdotal, ela está cheia de petições que o Senhor Jesus fez em nosso favor. No versículo 11, por exemplo, ele roga o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está rogando que o Pai os guarde para que eles produzissem um fruto específico, o fruto da unidade, que eles fossem guardados, preservados, para que fossem um em Cristo, assim como Cristo e o Pai também eram um. Aqui é o viticultor suplicando pela figueira. Guarda-os, preserva-os, para que eles possam ser um dia um só, como nós, eu e o Senhor, o Pai, o somos. Continuando a oração, no verso 15 há uma segunda petição. E essa petição diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O segundo pedido, a segunda petição é: guarde-os do mal. Algumas traduções aparecem: guarde-os do maligno. Guarde-os da tentação de Satanás. E esse fruto é a perseverança. O Senhor Jesus suplica, intercede pelos discípulos, para que eles pudessem perseverar, para que pudesse ser visto o fruto da perseverança na vida daqueles discípulos. E essa oração foi também por nós. No verso 20, Jesus disse: e eu não oro somente por esses, mas por todos quantos vierem a crer no meu nome. Então Jesus orou por nós naquela ocasião, por todos os que creriam futuramente. Continuando, em João 17, versículo 17, Jesus faz uma terceira petição. E a terceira petição é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ora para que o fruto da santificação seja evidente na vida dos discípulos. Jesus ora, intercede para que haja santificação. E por último, no versículo 24 de João 17, há uma quarta petição. E a quarta petição é: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus ora pedindo: Pai, preserva-os para que eles estejam comigo e possam ser glorificados comigo. O quarto fruto é a glorificação. Jesus ora para que os discípulos sejam preservados até que vissem a glória de Cristo, até que vissem Cristo glorificado. A oração é que eles experimentassem a glória de Cristo, o fruto da glorificação. Jesus estava colocando adubo nas raízes daquelas árvores. O adubo que Jesus usou o adubo que Jesus estava colocando foi a sua intercessão, o seu pedido ao Pai que guardasse os discípulos, que os santificasse, que os mantivesse em unidade e que os preservasse até que vissem a glória do Senhor. Jesus estava orando pela santificação e preservação daqueles discípulos. É bem semelhante ao que o viticultor fez. Ele disse: não destrói agora, mas deixa que eu cave a terra e adube, para ver se no ano que vem essa figueira produz fruto. Jesus pediu que o Senhor nos preservasse até
que pudéssemos produzir todos os frutos que Ele nos designou para produzir. E exatamente agora, enquanto nós ouvimos a pregação, Jesus está intercedendo por nós. Enquanto nós estamos ouvindo a sua palavra, nós temos a certeza de que Ele intercede por nós no céu. E talvez as mesmas palavras estejam saindo da sua boca agora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Enquanto eles estão ouvindo a pregação, santifica-os com a tua palavra. E Deus continua fazendo isso com seus discípulos, com os verdadeiros servos do Senhor, com as figueiras verdadeiras, com as videiras verdadeiras, para que elas possam produzir os frutos designados por Deus. E é maravilhoso, o livro de Hebreus mostra o sacerdócio imutável e eterno de Cristo em nosso favor. Hebreus 7:25 diz: por isso pode também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Ele intercede por nós sempre. Ele ora por nós para que nós sejamos transformados. Ele ora por nós para que nós sejamos santificados. Ele ora por nós para que nós sejamos fortalecidos em unidade. Jesus ora por nós para que nós sejamos preservados até o dia da nossa glorificação. Isso é maravilhoso. Thomas Manton, um puritano do século XVI, XVII, disse o seguinte: Cristo ora por nós, como o lavrador da parábola intercede pela figueira. Ele pede tempo e oferece cuidar de nós e nos dar graça. Mas nós precisamos estar certos de que Ele não fará isso para sempre para alguns. A longa paciência de Deus não pode ser entendida como uma licença para que nós pequemos. Se a disciplina do Senhor não veio sobre nós ainda, mesmo que nós não estamos produzindo frutos, não entendamos que é indiferença da parte de Deus, mas entendamos que é fruto da intercessão de Cristo, que está pedindo ao Pai que tenha paciência com as nossas fraquezas, que tenha paciência, que seja longânimo conosco pecadores. Mas entendamos que o tempo da graça tem um tempo e limite determinado. O cuidado divino é um chamado ao arrependimento, um chamado de misericórdia para nos arrependermos e sermos perdoados. Ele nos perdoa e remove de nós a injustiça. Mas não há garantia de impunidade para aqueles que não produzirem de acordo com o que Deus ordenou. A ameaça estava posta. Se aquela árvore não produzisse fruto, no ano seguinte, ela seria cortada. O julgamento do dono da vinha viria. Não estamos falando aqui que algumas pessoas podem ser crentes e, por não produzirem frutos, são cortados ou que haja perda de salvação. Não é isso que estamos ensinando. Mas se algumas pessoas, elas se comportam na igreja como crentes, mas jamais se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. E por isso, serão cortadas no último dia. Isso é tempo de arrependermos de nossos pecados, de arrependermos de toda falta de fruto, de toda infrutuosidade. Se nós não estamos produzindo como devemos produzir, fruto de justiça, fruto de arrependimento, fruto de louvor, fruto do Espírito, se nós não estamos dando evidência de nossa salvação em Cristo Jesus, é perigoso, pode ser um sinal de que nós não pertencemos a esta vinha, de que nós somos uma estranha árvore no jardim, no pomar. Mas a parábola continua.
E há uma decisão final a ser tomada. E ela aponta para o juízo vindouro de Deus. No verso 9, nós lemos assim: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Um tempo é determinado, 1 ano. 1 ano é dado para aquela figueira. Se ela der fruto, ela será preservada. Mas se ela não der fruto, ela será cortada. Se a árvore não frutificar, ela estará dando prova de que ela não tem vida em si mesma. Ela não tem a vida necessária para produzir fruto. Há um ponto em que a figueira estéril seria cortada se ela não produzisse frutos. A sua esterilidade pode ser uma prova de que ela não pertencia de fato à vinha. E assim como a presença de fruto é uma evidência de que aquela pessoa pertence ao Senhor, a ausência de fruto pode ser uma evidência de que ela não pertence, de que ela não se arrependeu de fato e que ela deve ser condenada. Se o arrependimento não vier, com certeza o juízo virá. Onde não vem arrependimento, vem juízo. Onde não se manifesta arrependimento, se manifesta juízo. Mateus 3, verso 10, nós lemos: e agora também, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E esse é um anúncio do juízo de Deus para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. A justiça de Deus não é menos perfeita do que a sua misericórdia. Elas andam juntas. Mas a misericórdia de Deus, ela é descrita nas Escrituras como aplicada para aqueles que arrependerem dos seus pecados. Deus concede a sua graça, perdoa e dá a graça de se arrepender, de buscar o Senhor, de encontrar o Senhor. Junto com a misericórdia está a sua longanimidade, que é a paciência de dar oportunidade para o arrependimento. Mas o tempo da longanimidade é determinado. Haverá um tempo em que cessará essa paciência de Deus, em que cessará a longanimidade do Senhor, e não haverá mais lugar para arrependimento. Para alguns, esse tempo termina com a morte física. E a morte não manda avisos. Algumas pessoas adoecem profundamente e elas acham que a doença é um aviso para a morte, mas de repente elas saram e elas ficam boas. Outras saem de casa saudáveis e de repente têm um mal súbito e morrem. Sofrem um acidente e morrem. A morte não manda aviso, não manda recado. E para alguns, a morte é o fim do caminho. É o fim desse tempo de espera, de longanimidade paciente de Deus. Outros talvez verão o retorno do Senhor sem experimentar a morte. Mas de qualquer modo, aquele que morreu antes da vinda do Senhor e aquele que no dia da vinda do Senhor ainda estiver vivo, ambos enfrentarão o trono branco. Terão que apresentar-se diante do trono do Senhor. Alguns para receberem aquela confirmação que já tinham no seu coração, por meio da palavra: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o seio do seu Senhor. Mas outros tristemente ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu jamais vos conheci. No texto de Mateus 7, em que Jesus fala essas palavras, as pessoas que se apresentam perante o Senhor são pessoas que aparentemente são cheias de frutos. Elas dizem: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e milagres. E o Senhor Jesus diz: afastai-vos, eu nunca vos conheci. Vocês não são plantas do meu pomar. Vocês não pertencem à minha vinha. Apartem de mim.
Jonathan Edwards disse que a justiça de Deus, ela se apresentará no final, no último dia, mostrando que aquela paciência que foi apresentada por Deus a todos os pecadores, um dia tem fim. Ele diz: e aqueles que desprezam a paciência amontoam sobre si a ira de Deus. Amontoam sobre sua cabeça a ira de Deus como brasas, porque desprezaram a longanimidade, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. A rejeição contínua da graça e a falta de fruto verdadeiro leva à rejeição final, ao corte final, porque ela é a prova de que aquela pessoa nunca conheceu o Senhor e nunca foi conhecida por Ele. A oportunidade perdida não será renovada para quem morreu sem se arrepender. A oportunidade perdida não será renovada para quem ouviu o som da trombeta sem se arrepender. Não haverá oportunidade pós-túmulo, pós-morte, pós-vinda do Senhor. A doutrina do purgatório, se ela era a sua única esperança, desiste, porque ela não tem lugar nas Escrituras. Não há segunda chance para quem não se arrependeu em vida. Deus é justo, seu juiz é certo, e Ele virá conferir a sua vinha. Ele virá conferir as figueiras da sua vinha, uma por uma. E nós seremos contados naquele dia. Isaías capítulo 5, versos 5 e 6, nós vimos o que aconteceu com a vinha que não produziu bons frutos. Ela produziu uvas amargas. Isaías 5, 5 e 6 diz assim: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Se isso é um sinal, se isso é uma disciplina temporária, louvado seja Deus. Porque a disciplina do Senhor para o seu povo, ainda que seja dura, ainda que seja dolorosa, é um bom sinal de que o Senhor está esperando o arrependimento do crente que não está vivendo de acordo com o seu chamamento. E se esse é o seu caso, você é um crente que tem, sim, a certeza da vida, mas que tem amado o pecado e tem lutado e não tem conseguido abandonar o seu pecado porque ama o prazer que esse pecado tem te dado, você precisa de arrependimento e o Senhor certamente te disciplinará. Mas hoje, como vimos de manhã, se não estás sob disciplina, se não recebe a disciplina do Senhor, só há um sinal. É o sinal que você não é filho e, portanto, bastardo, pois Deus disciplina a todos quantos Ele ama. Deus ameaçou Israel de abrir a sebe, de abrir a cerca e deixar ser invadida. E foi isso que Deus fez. Deus tirou as proteções de Israel, a Assíria veio, a Babilônia tomou, levou cativo o povo de Deus. O povo foi colocado debaixo de cativeiro durante 70 anos, foi castigado, mas os verdadeiros crentes, o remanescente fiel, foi purificado, foi santificado no cativeiro e voltou melhor, voltou transformado, um novo povo. É claro que mais tarde voltaram a pecar, mas o Senhor novamente os disciplinou para corrigi-los, porque é assim que Deus faz com a vinha verdadeira, com a planta verdadeira. Deus poda, Deus corta os galhos que não estão bons, Deus cava, aduba, Deus rega,
para que possa produzir bons frutos. Mas se não é árvore de Deus, o único destino é ser cortado e lançado no fogo. Ao mesmo tempo que a disciplina pode ser um anúncio de misericórdia, de graça de Deus para o crente, ela pode ser um prenúncio da tragédia para os falsos crentes. Um prenúncio de tragédia para aqueles que não se arrependerem do seu pecado. Essa parábola que nós acabamos de ler é um chamado solene de Deus ao arrependimento. O tempo de graça é hoje. O dono da vinha está nos chamando a arrepender-nos. E Cristo ainda intercede por nós. O Espírito ainda trabalha em nosso coração. Mas o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir frutos, essa será cortada. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, Paulo, repetindo as palavras de Isaías 49:8, diz assim: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E normalmente nós pensamos que esse chamamento aqui é para incrédulos que ainda não conheceram a graça salvadora do Senhor. Mas essas palavras foram dadas ao povo de Deus. Um chamado ao arrependimento, um chamado à transformação, um chamado à mudança de vida, um chamado a produzir bons frutos. Não despreze o cuidado e a paciência de Deus. Não permaneça estéril. Não permaneça sem os frutos que é esperado de um crente genuíno. Arrependa-se dos seus pecados. Produza frutos dignos da fé que você recebeu em Cristo Jesus. Porque senão, o que nós vamos ouvir é o que Jesus disse aos galileus no verso 3 e no verso 5 de Lucas 13. Cuidais que aqueles 18 homens, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Novamente ele repete no 5, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Que a bondade do Senhor conduza os nossos corações à verdadeira conversão, ao verdadeiro arrependimento. E que nós produzamos fruto de justiça, fruto digno de arrependimento, o fruto do Espírito, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, fruto para a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que nós possamos prosseguir, servindo ao Senhor e ao seu reino, pelo Rei e pelo Reino. Que o Senhor nos dê a graça para isso. Amém. Vamos orar? Ó